O jeito que eu invisto meu dinheiro, pode ou não pode fazer ele render mais? Pode, e eu vou te dizer mais. A estratégia de investir um pouquinho por mês é a pior estratégia que você pode estar fazendo, hein? Mentira. É o que todo mundo faz, não é? É. Investe um pouquinho todo mês. Aí E fala essa é a pior. Aí fala, tem que ter aquela disciplina, todo mês o mesmo valor. Porque se você tá falando que não é assim, eu acho que vai ter muita gente que vai ficar feliz aí, viu? E eu tô falando baseado num artigo científico Calma que trouxe provas cabais de que investir mensalmente, colocar o seu dinheiro nos investimentos ali da sua carteira mensalmente não foi a melhor estratégia. Eu vou te mostrar aqui. Boa notícia pra quem não tem muita disciplina, né? Não, mas a disciplina, ela... Porque o que eu vejo? Não é que você não tem que ter disciplina. Você tem que ter disciplina, sim, para separar uma parte do seu dinheiro todo mês. Não é isso que eu tô dizendo. Mas eu tô dizendo que investir todo mês foi a pior estratégia nesse estudo aqui. Entendi. Doideira, né? Então vamos lá. Ó, eu vou resumir o estudo aqui em 3 frentes. Porque tem 3 opções, ó. Ajustar os aportes conforme o crescimento da carteira, essa é uma opção. Ou seja, a carteira vai crescendo, eu coloco mais dinheiro. A carteira diminuiu, eu coloco menos dinheiro. Ah, mas como que a carteira diminui? Na renda variável, por exemplo, a gente tem uma carteira que decresce, né? Dependendo do momento. Outra estratégia, investir todo o dinheiro de uma vez. Então, suponhamos que a pessoa recebeu uma herança, ela pega lá 1 milhão e investe tudo de uma vez. É uma outra forma, uma estratégia. Não é para todo mundo, porque nem todo mundo tem um dinheiro assim de uma vez, mas em alguns casos pode ser considerado. Uma rescisão, né? Exatamente. E a terceira é investir um valor fixo mensalmente, que é o que todo mundo tende a fazer, né? Uhum. Todo mundo acha que é o certo. E aí, dessas 3, foi feito um estudo olhando os dados estatísticos passados e chegou na conclusão seguinte, que investir um valor fixo mensalmente, aí ele fez uma composição de carteira lá, pegando 70% Ibovespa, 30% dólar, enfim, fez uma carteira fictícia e chegou na conclusão que investir um valor fixo mensal deu 5,16% de retorno. Contra quantos? Contra o quê? Só tem um dado até agora. Ah, tá. Não, é porque eu falei assim, comparando, investindo de uma vez. Ainda não chegou Não, lá. aí eu tô falando. Nós Né? vamos Então, chegar lá. investir um valor fixo mensalmente deu 5,16% de retorno. Uhum. Investir todo o dinheiro de uma vez deu 8,37%. Ou seja, sim. investir todo o dinheiro de uma vez, ele foi mais vantajoso do que investir um pouquinho por mês, hein? Uhum. Mas nem todo mundo tem todo o dinheiro para investir no primeiro momento. E aí tem a terceira estratégia, que eu inverti aqui, né? Era a primeira, agora é a terceira. Fazer os aportes conforme o crescimento ou diminuição da carteira deu 22,6% de rendimento. Essa foi a melhor. Olha só, então... E por que eu te falo que isso aqui está totalmente alinhado com a prática, com o que eu vejo? Porque, veja bem, tesouro direto é um investimento de renda fixa ou variável? Fixa. Renda fixa. Porém, se você não souber o momento de investir ali, se você investir no momento errado e resgatar no momento errado, você perde muito dinheiro. E perde mesmo. Mas como assim perde dinheiro em renda fixa? Perde porque ele tem uma parada lá que se chama marcação ao mercado. Eu posso fazer um vídeo explicando isso, inclusive eu acho que eu já fiz, deve ter no canal. Então, um investimento de renda fixa, que é o mais seguro do Brasil, que é tesouro direto, se você não souber o momento de colocar e o momento de tirar, você perde dinheiro. E o contrário também é verdadeiro. Se você souber o momento de colocar e o momento de tirar, você ganha muito dinheiro. Uhum. Então, o que eu sugiro? Qual a estratégia que eu sugiro? Você acha que eu já falo da estratégia aqui? Ah, acho que sim, direto, né? A estratégia que eu sugiro é o seguinte. Você precisa ter disciplina. Não tem jeito. Tem que desenvolver disciplina, não tem fórmula mágica, né? Aí você precisa fazer, sei lá, uma terapia, e não tem nada de errado. Às vezes precisa disso mesmo. Pra quê? Pra você conseguir investir X mil reais por mês para os seus objetivos, para sua liberdade financeira lá na frente, para você ganhar cada vez mais dinheiro enquanto você vive a vida, para uma série de coisas, para a faculdade, para escola do filho, enfim, carro novo, casa, apartamento, etc. Esse dinheiro, ele não vai para investimento no primeiro momento. Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Você direciona esse dinheiro para um caixa, pode ser uma caixinha do Nubank, para um caixa que vai render, no termo técnico, 100% CDI, ou seja, pelo menos o valor da taxa Selic, que a caixinha do Nubank já faz isso, por exemplo. Aí, esse dinheiro, vamos supor, você está investindo R$1.000 por mês, no final do ano tem R$12.000 lá. Aí, apareceu uma oportunidade. Como é que eu sei que apareceu uma oportunidade? Pô, eu conheço mercado, eu estudei mercado, eu estou em constante atualização, então eu sei, pô, apareceu uma oportunidade. Uhum. O que eu faço? Pego lá, desses 12 mil, se for só para investimento, pego os 12 mil e faço o aporte. Entendi. No Aí, investimento escolhido. No investimento da oportunidade, ou na carteira de investimentos da oportunidade. Para isso, você tem que ter conhecimento, obviamente. Mas eu vou dar um exemplo aqui prático. Por exemplo, a gente está num cenário onde a Selic está alta, taxa Selic. Uhum. A taxa Selic começou a cair, o Tesouro Direto tem o Tesouro IPCA, ele tem uma característica de fazer um movimento muito rápido
Quanto mais rápido a taxa Selic cai, mais rápido ele sobe. Então, nessa hora, o que você tem que fazer? Pega esses 12 mil aqui, ou 120 mil, ou 220 mil, coloca no Tesouro IPCA, daí 6 meses, a taxa Selic caiu, ele dá um boom, ele praticamente dobra, teve um ano aí que quase dobrou. Interessante. Aí você vai lá e tira 24 mil e volta pro seu caixa e espera outras oportunidades. Entendi. Então, assim, ele dá muito mais dinheiro do que você ficar ali todo mês colocando ali. Porque se você colocar todo mês, por exemplo, assim, eu tiro R$100, coloco R$100 todo mês e coloco na caixinha do Nubank. É isso que eu escuto falando. Porque é mais cômodo, é mais fácil, você não precisa pensar e é meio que automático, né? E não complica. Só que aí é que tá. O que eu escolho? Esse automático, que é mais cômodo, às vezes, pra pessoa já tá bom o suficiente. Ou potencializar, porque pelo que eu tô percebendo, essa estratégia, né? Ela é mais eficaz, mas ela exige um pouquinho mais de disciplina. Exatamente. E de conhecimento. Também. Mas daí é o foco da pessoa. Quer ter mais dinheiro ou quer mais comodidade, né? E assim, ó, só com esses movimentos, vou te dar um outro exemplo de movimento. Esse eu peguei. Antes do Trump ser eleito, eu vi uma janela de oportunidade no mercado americano. Falei, cara, essas ações estão baratas. Taxa de juros lá estava alta depois da pandemia. Falei, essa taxa de juros vai começar a cair. Então veja bem, quase toda economia, você consegue ver o que está acontecendo com apenas um indicador. A taxa de juros já é um sinal. Então a taxa de juros do mercado americano começando a cair. As ações, teoricamente, baratas. O que eu falei? Vou me posicionar ainda mais nas ações dos Estados Unidos. O que aconteceu, cara? Esticou, a perna subiu muito, deu uma pernada de alta impressionante no final do ano passado, em 2024. Até agora, né, no início de 2025, tá bombando. Então, esses movimentos de mercado, quando a gente aprende a antecipar, e não precisa de muito conhecimento, não. Não, pelo que você está falando aí, né, corrija se eu estiver errado, mas um indicador principal é a taxa de juros. Se você souber ler a taxa de juros da forma certa, você já consegue tomar decisões muito mais assertivas. E mais seguras. E o grande pulo do gato, Lilian, é você, por exemplo, nesse Tesouro IPCA que eu falei, se você está nesse tipo de investimento, se deu errado, é só você deixar lá que ele vai render o IPCA. Então, ou seja, você não perde dinheiro. Então, a grande sacada de fazer essa estratégia é você estar exposto a coisas que não faz seu dinheiro perder valor. E o mais legal que está embasado cientificamente. Tem um artigo científico, né? Então, tem mais alguma pergunta? Não, acho que é isso mesmo. Isso aí, forte abraço.